Olá, seja bem-vindo, você professor, você professora, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau, né? Nessa lição nós vamos estar estudando sobre a morte e o estado intermediário da alma, né? Eu não vou estar disponibilizando nenhum tipo de slide depois, ou nenhum documento, nem nada disso, né? Para que você possa ter. Tudo que nós vamos aprender é para complementar aquilo que já está aqui, porque os seus subsídios estão na lição, a sua lição é um subsídio, né? Então nós vamos complementar para que você, professor, você, professora, possa compreender um pouco mais sobre o que está escrito aqui, não é não? Então a única coisa que nós vamos usar é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Então se você gosta de grifar, de marcar, pegue um lápis, pegue uma caneta, pegue um marca-texto, né? Até para você mesmo saber que isso existe, que isso está na Bíblia. Nós vamos folhear um pouquinho para que você aprenda com muita propriedade mediante não só textos, mas a palavra de Deus em si, né? Até porque a minha intenção não é que vocês imitem a minha aula, né? Porque existe uma diferença muito grande entre a unidade e a uniformidade, né? Porque o jeito como Deus me usa para que eu possa dar aula, o jeito como Deus trabalha na minha vida, né, é diferente, né? Então eu peço a você que você ore, né, pedindo iluminação sobre a palavra de Deus, sobre esse conteúdo, para que você possa dar a sua aula, porque Deus te abençoou com seus talentos, com seus dons, né, com seu ministério, com seus propósitos. Então Deus vai te iluminar para usar o melhor do que Ele deu para você, para que você possa dar para esses seus alunos a melhor aula que você pode dar. Sempre vai ser a melhor aula que você pode dar, né? Mas existe, né, a unidade, que é você, seja você mesmo, e existe a uniformidade, que é uma conduta da qual a gente deve seguir, né, um caráter a ser seguido. Afinal, a gente não está ensinando qualquer coisa, nós estamos trabalhando com a palavra de Deus, ensinando, passando ao próximo a palavra de Deus. E isso é algo transformador, é um material salvífico. Então, quando você vai entrar para passar para o próximo, você entra com temor e tremor. É isso que tem que estimular, né? Bom, uma vez mais, eu quero estar agradecendo aqui, né, toda a oportunidade e dizendo que eu estou lidando com vocês, eu vou falar com vocês mediante um professor e professora. Porém, vocês não vão estar falando com professores, vocês vão estar falando para uma classe de 15 a 17 anos. Nessa faixa etária de idade se usa muito a imaginação. Eu me lembro que quando eu peguei a primeira vez para ser ensinada sobre isso, eu tinha essa faixa etária de idade. E eu me lembrava de muitos filmes, a maioria da Disney, né? Por exemplo, Hércules vai falar sobre o mundo inferior, o Hades, né? O Hades está na nossa lição, a palavra para Seol, no hebraico, né? Nós vamos estudar sobre isso. Mas, então, nós usamos muito, então você precisa conversar com seus alunos, né? Antes de começar a aula, pergunte o que eles sabem sobre esse assunto, né? Sobre essa faixa etária de idade também, você tem de prender o seu aluno, não é não? Por exemplo, a sua aula, ela, se não tiver dinâmicas, porque às vezes tem alguns assuntos que seja difícil ter uma dinâmica para poder demonstrar, né? Pode ser visual ou nada, mas você tem de ser participativo, né? Você tem de interagir. Se a dinâmica não vier, a interação é extremamente importante para que você possa ter um senso de como que a sua aula está indo. Até para você entender o que seu aluno está aprendendo, o que ele está guardando no coração dele e levando. Porque mais do que ser um grande aprendizado de um domingo de escola bíblica de manhã, esse aluno ele tem que botar na prática, né? Na segunda-feira. Então, o que ele vai levar daqui e começar a aplicar na vida dele na segunda, né? Tem que ser algo prático. Por exemplo, quando eu tinha essa idade, o meu professor, quando veio esclarecer esse assunto para mim, ele me disse algo que eu guardei no meu coração e eu espero que você guarde no seu coração, que eu levo até hoje. Ele falou para os seus alunos, eu era uma das alunas, e ele disse assim, ele falou: vocês devem amar os evangelhos da Bíblia.
vocês devem amar os evangelhos, mas vocês devem viver as cartas ou as epístolas paulinas e vocês devem ter esperança nos apocalípticos, os livros apocalípticos da Bíblia. Então, ao você estudar, certifique-se de que você está estimulando no coração dos seus alunos esperança. Às vezes a gente lê umas coisas que ainda não aconteceram, que hão de acontecer, né? E a gente fica com medo, com receio, e não é nada disso. Nós temos de ter esperança na Nova de Jerusalém, que vai ser sim o nosso lar. Porém, essa esperança, como que eu jogo ela para segunda-feira? Eu vou viver de esperança em esperança? Essa esperança na sua vida diária com Deus, no seu dia a dia, tem de te estimular diligência, né? Que é o zelo nesse propósito que a gente tem de cumprir aqui na Terra, na nossa vida diária. Então, a esperança das coisas que hão de vir vão estimular diligência na vida de hoje pra gente, ok? Então vamos começar. A nossa lição, ela é extremamente rápida, ela tem 2, 3 páginas aqui no máximo. Nas últimas 2 páginas, ela ainda dá 2 subsídios muito importantes, né? Bom, aqui no começo da lição a gente tem um texto áureo, né? Ela já dá uma dica para nós. Aqui nesse sintetizando, ele já vai falar que, principalmente no que se diz respeito ao período entre a morte da pessoa e da segunda vinda de Jesus. Então ele já dá um período do qual nós vamos estudar. Porém, o período que eu vou dar aqui para vocês é um período inteiro, porque eu quero que você, professor, e você, professora, entenda aquilo que estamos estudando, né? Então aqui, nós não vamos ler o texto áureo, você pode ler com a sua turma, tá? Mas nós vamos passar direto por um texto que eu acho importantíssimo, porque quando a gente fala a respeito de vida após morte, né, estado intermediário, porque nós sabemos que o nosso corpo é muito frágil, né? A gente pode morrer a qualquer momento e do pó a gente veio e para o pó a gente vai se Deus não vier nos buscar antes. E aí gera muita especulação, muitas perguntas na nossa cabeça, né? Que é o que é que tem do lado de lá? O que será que existe depois dessa passagem da morte, né? Para onde que vão os justos? Para onde que vão as pessoas que foram más, né? Os injustos? Para onde que vão essas pessoas? Isso gera muita especulação. Porém, aqui em 1 Coríntios 13, 12, nos diz o seguinte, né? Porque agora vemos como um espelho, né? Obscuramente. Então, veremos face a face. Agora eu conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Está dizendo que nós temos um conhecimento limitado aqui sobre todas as coisas, porém, quando nós estivermos em glória, será-nos esclarecido todas as coisas, né? Como diz aqui também no seu sintetizando, né? Outra coisa que eu acho bem legal, essa leitura bíblica em classe. Essencial que você leia ou peça para algum aluno ler, ou cada um lê uma estrofezinha, já que a gente está dando com alunos de 15 a 17 anos, é importante que você use a classe inteira, porque se você começar a dialogar só com um ou só com o outro, que às vezes demonstrou interesse, acaba que um acaba dormindo e, né, se desligando do grupo, e não, você tem de usar todos, tem que ter esse jogo de cintura de se comunicar com cada um. Você está conversando com fulano A, tananana, então fulano B, o que você acha sobre isso? Né? Puxar para perto aquele aluno, até para saber que ele está presente, que ele está ali, que ele é importante, né? Assim ele vai ter interesse de voltar. Não se esqueça também que nós estamos lidando com um assunto muito polêmico, que são os livros apocalípticos, que muitas vezes até nós mesmos temos dúvidas, né? Gera questionamento, né? Porque são minucidades aí que a gente estuda. Porém, então você tem de ver todos os tópicos que você vai dar aula e fragmentar com o tempo. Eu tenho 40 minutos, eu tenho 1 hora, né? Então, às vezes você é muito específico e muito grandioso, só num tópico, e quando você vê, já deu a hora de você ir embora e você não deu a aula inteira, né? Então, cuidado, né? Cuidado, porque às vezes gera tanto questionamento em um tópico só
que você veio, o tempo voou e a aula se foi. Mas continuando aqui, né, nós temos então uma pergunta que pode nos nortear no começo, né, que é onde? Onde estão os mortos? Né? Eu vou ler para vocês algumas coisas que, como não tem como eu passar aqui no vídeo, eu vou ler e você pode anotar depois também, e não se esqueça de grifar na sua Bíblia também. Então, as bênçãos celestiais de Deus, né, na sua vinda à Terra, elas são inumeráveis. Vamos ver um pouquinho dessas bênçãos em Efésios 1, 4, 7 e 13. Vamos abrir lá no texto de Éfeso para nós termos um pouquinho mais desse conhecimento. Né? Vamos lá. Diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E lá para o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a vida de Jesus, né, na terra gerou inúmeras bênçãos celestiais. Uma dessas bênçãos celestiais, tanto as que eu li, mas uma dessas inumerosas bênçãos é os filhos de Deus que dormem no Senhor, né? Então, claro que na glória celestial vai nos ser reveladas inúmeras outras, né, bênçãos que nós vamos desfrutar delas, né? E nós vamos usufruir delas, tanto que elas têm alcance ilimitado, tanto aqui quanto na eternidade também, né? Então, falando um pouco sobre essas bênçãos celestiais, né? Não se esquecendo da pergunta que está nos norteando, que é onde estão os mortos, nós podemos separar aqui em dois acontecimentos, né? Que é antes da ressurreição de Cristo e depois da ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição de Cristo, a gente pode pegar o texto da leitura em classe que está aqui na nossa apostila, que é a parábola do rico e do Lázaro, né, que se encontra lá em Lucas 16, do 19 ao 31. Por que a gente vai pegar essa parábola para explicar no antigo, antes da ressurreição de Cristo, né? Porque aqui o seu aluno ele pode imaginar exatamente o que é o lugar onde ficam os mortos, né? O lugar onde ficam os mortos, né? Para compreender os ensinos bíblicos sobre o lugar para onde vão os mortos, a gente tem duas palavrinhas. No Antigo Testamento, né, que era o hebraico, existia a palavra Seol, né? E no Novo Testamento, que está em grego, é Hades. Mas tanto no Novo como no Antigo Testamento, tanto no grego quanto no hebraico, as duas palavras, tanto Seol quanto Hades, dizem se referem para o mesmo lugar da onde os mortos vão, né? Que, bom, esse lugar, como diz aqui a palavra, era mais ou menos assim. Deste lado estava reservado um lugar para onde os justos, né, que morriam, iriam, né, mais conhecido como paraíso ou seio de Abraão, é mais conhecido, né? Então, neste lugar para onde iam os mortos, existia um lugar reservado para os salvos, né, para os justos, que se chamava seio de Abraão, né, ou paraíso. Deste lado, existia um lugar, para onde iam os mortos, separado para os ímpios, né, para os injustos, depois da morte. Esse lugar aqui era um lugar de tormento, né, era um lugar de dor, era um lugar de perturbação. Este lugar aqui era um lugar de paz, regozijo, né? É um lugar de descanso. Perceba que descanso aqui é no mesmo sentido assim de quem trabalha o dia inteiro, chega em casa e quer o seu descanso, regozijo, né?
Então esse aqui era um lugar de descanso para aqueles que trabalharam firmemente durante a vida, né? E agora eles descansam no seio de Abraão. Entre esses dois lugares havia um abismo intransponível, né? Significa que se eu quisesse ir daqui para cá ou daqui para cá, não poderia. E os dois também não poderiam sair dessas regiões, dessa região chamada Hades ou Seol, né, no Antigo Testamento. Então, se algumas das pessoas sempre dizem, né, geralmente espiritismo, diz que eu posso falar com os mortos, né, ou sei lá, um parente, ou coisa do tipo. Mas na verdade não. Esse é um lugar fixo, as pessoas que estão ali, elas não podem sair dali e nenhum daqui pode pular para cá, não dá. É intransponível mesmo. Então os lugares, tá lá, é fixo. Então se alguém dizer para você que ouvi um parente, ouvi não sei o que, é mentira, né? Tá negado isso aí, até porque se nós não podemos ver, é isso que nós temos de nos perguntar, se nós não podemos ver ou ouvir aqueles que já morreram, porque eles estão fixos no lugar para onde foram designados, se eles eram justos ou se eles eram injustos, quem é que nós vemos, né? Ou quem é que essas pessoas dizem que veem ou ouvem? Porque Satanás é o pai da mentira e ele é especialista em se personificar, né, e imitar pessoas que já foram para enganar. Não se esqueça que Satanás está aqui para isso, para nos enganar, mas a palavra de Deus não se contradiz. É por isso que a gente vai fazer questão nessa aula de, com muita rapidez, quem sabe, folhear o máximo que a gente puder, né? Então depois nós temos também, depois da ressurreição de Cristo. Então perceba que antes da ressurreição de Cristo, tinha os lugares para onde iam justos e injustos, né, que ficavam num lugar inferior da terra, no centro da terra, né, como fala algumas passagens, né? Mas aqui, ó, depois da ressurreição de Jesus, né? Então, antes de morrer por nós, Jesus prometeu que as portas do inferno não se prevalecerão contra a sua igreja. Onde se encontra isso? Se encontra lá em Mateus 16, 18. É um textinho um pouquinho maior, eu espero que você veja, né? Mas isso mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais descerão ao Hades, isto é, a divisão reservada para os justos, né? O texto, a preço, indica futuridade. Perceba que quando Jesus vai falar isso, ele vai falar presente, ele ainda estava na terra, mas quando ele fala para uma igreja futura, ele fala para Pedro, né? Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso está indicando futuro, né? Então significa que a partir da morte dele para frente, esse lugar reservado aos justos não estaria mais, digamos, no mundo inferior, né? Mas vamos voltar e ver isso no texto. Você já pode ir grifando, porque cada versículo é muito importante, por mais que eu tenha resumido bastante, né? Então, apressa a futuridade em relação à ocasião que foi proferida por Jesus, quando ele ainda estava aqui na terra, né? Então, a mudança, né, do lugar onde está o justo, aqui no mundo inferior, ocorre entre a morte e a ressurreição de Cristo, né? Vamos ver isso em 2 versículos. Primeiro, Jesus vai dizer para o ladrão da cruz, em Lucas 23, 43. Ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E depois Paulo vai falar sobre o mesmo assunto. Ele diz: quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus subir ao terceiro céu, né? Levou cativo o cativeiro. O que é esse cativo, o cativeiro, né? O cativo era a galera salva, justa, né, que estava no seio de Abraão, e o grande cativeiro era o mundo dos mortos, o Hades. Então Deus levou cativo o cativeiro, levou os justos para o terceiro céu.
removeu esse paraíso dali, em outras palavras, né? E concedeu dons aos homens, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Isso está em Efésios 4, 8 e 9, né? Então entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu, terceiro céu, né, os crentes do Antigo Testamento, os que estavam lá no seio de Abraão, né? E Jesus ressuscitou muitos desses crentes por ocasião da sua morte, certamente para que se cumprisse o tipo de prefiguração da festa das primícias, né? Então a festa das primícias, eu faço questão de ler com você. Está lá em Levíticos 23, 9 ao 11. Vamos lá. A festa das primícias nos diz o seguinte: disse mais ao Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então tereis um molho. Perceba que alguns falam feixe, outros falam molho, mas esse feixe ou molho significa pluralidade, né? Então, um molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá no dia em que moverdes o molho. Ofereceis um cordeiro em defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor, né? Então aqui ele estava falando da festa das primícias, que profeticamente falava da ressurreição de Cristo em 1 Coríntios, já vamos grafando ali, 1 Coríntios 15, 20 ao 23, que eu também vou ler com você. Diz assim, essa prefiguração que ressalta na profecia de 1 Coríntios 15, 20 ao 23, nos fala o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, nessa festa das primícias havia essa pluralidade, né? E logo, nesse cumprimento deveria haver também pluralidade, né? E houve, conforme vemos em Mateus 27, 52 e 53. A obra redentora de Jesus no Calvário, ela foi não só salvífica, né? Para ela não só alcançou os que estavam vivos, mas a morte e ressurreição de Cristo alcançou também aqueles que dormiam no Senhor. Muitos desses que dormiam acabaram ressuscitando com esse fato glorioso da morte e ressurreição de Cristo, né? Então o apóstolo Paulo foi ao paraíso, o qual está no terceiro céu agora, né? Isso está em 2 Coríntios 12, de 1 ao 4, essa ida, né, de Paulo ao paraíso. Portanto, o paraíso está agora em cima e não mais nas regiões inferiores. Perceba que é o lugar onde estão os justos, o seio de Abraão. Esse que foi removido, o cativo do cativeiro, está agora no terceiro céu, o qual Paulo também visitou, né? Então, na imediatação, presença de Deus. Não embaixo como dantes. A mesma coisa vê-se em Apocalipse 6, 9 ao 10, onde as almas dos mártires da grande tribulação permanecem no céu debaixo do altar de Deus, aguardando o fim desse período para ressuscitarem, como vai falar lá em Apocalipse 24, né? E ingressarem então no reino milenar. Então, quando a gente fala dessa festa das primícias que está em Levíticos 23, nós temos essa colheita, né? Uma colheita ali, na verdade, né? Então, nós temos 3 segmentos dos salvos. Os salvos justos, estamos falando, né? Os justos. Então, nós temos as primícias, né? Que está em 1 Coríntios 15 ao 20, e depois em Mateus 27, dos 50 ao 52. Nós temos a colheita geral, né? Tirando
as primícias da colheita, teremos então a colheita geral. Qual vai ser a colheita geral? Está em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 21. A colheita geral é quando Jesus vier em glória buscar a sua igreja. Mas eu vou ler isso com vocês, que está em 1 Tessalonicenses. Então vamos até lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 21. Que diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em seu companhia os que dormem. Ora, está falando os que dormem, os que já dormiram no Senhor, né? Mas está falando aqui da segunda vinda de Jesus, né? Essa colheita geral. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, a segunda, né? De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvide a voz do arcanjo, a ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, né? E os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nessa segunda vinda de Jesus em glória, primeiro os que dormem ressuscitarão, né? E depois nós seremos também transformados em um corpo de glória, né? Se se nós não irmos antes, né? E iremos ir então nessa colheita geral. E depois nós temos o rabisco, né? O que é o rabisco? Rabisco é a galera que, quando Jesus vir para buscar a sua igreja, né? E nós subimos, a sua igreja subiu, colheita geral subiu, vai ficar o quê? O rabisco, o resto, né? Esse rabisco é o pessoal que vai ficar para a grande tribulação e vai dar o seu sangue, né? Vai negar, não vai aceitar a besta, não vai aceitar o sinal tanto na fronte quanto na mão, né? Vai morrer por Cristo literalmente, né? E vai estar com ele também nos ares, também esperando, né, o reino milenar, onde a gente leu aqui em Apocalipse, né? Então, nós temos, já sabemos onde estão os mortos. Antes, no Antigo Testamento, que está aqui no texto de Lucas, que é a parábola do rico e do Lázaro, para ilustrar melhor, né? Eu não posso deixar a imagem, mas essa parábola ilustra tão bem que seus alunos que têm uma imaginação muito fértil, vai ser muito fácil estimular esse local na mente dos seus alunos, né? E depois da ressurreição de Cristo, nós sabemos que Jesus levou o cativeiro, então, das regiões inferiores para o terceiro céu. E agora os justos que dormem estão com o Senhor no céu, né? Mas vamos continuar então, né? Onde estão os mortos ainda vai ser a questão que tem de nos permear, né? A sua lição, ela tem quatro tópicos, né? A morte para os que creem, né? A morte física e a espiritual, né? O estado intermediário e a morte eterna. Mas sempre nós vamos desenvolvendo com esta pergunta: onde estão os mortos? Né? Então, continuando aqui, para onde estão os mortos, né? A gente, conforme vimos até aqui sobre o Seol, o seio de Abraão, né? Quando morre, o crente não vai mais para o Hades, regiões inferiores, para onde ia tanto os justos quanto os injustos, né? E sim vai para com Cristo. Paulo disse que deseja partir e estar com Cristo. E em 2 Coríntios 5, 6 ao 8, o apóstolo é enfatítico ao expressar sua confiança de que estar ausente do corpo na morte é estar presente com o Senhor.
né? Então, portanto, os mortos justos estão presentes com o Senhor no terceiro céu. Agora, ou seja, Cristo, onde ele está? Porque agora vamos para essa pergunta, né? Deixando de lado onde estão os mortos para onde Cristo está. Vamos ver por quê. Sabemos que o Senhor não está no Hades, nas regiões inferiores, né? Porque a Bíblia diz a respeito de Cristo e sua alma não foi deixada no Hades como tanto justos quanto injustos que morreram, né? Onde ele está, né? Dizemos de referências bíblicas nos declaram que ele ascendeu ao céu e está lá, à direita do trono de Deus. Onde a gente encontra isso? Em Romanos 8, 34 e em Hebreus 1, 13. Uma vez mais, eu peço que você tenha uma caneta, grife tudo isso, para você saber que isso existe, que isso está na Bíblia e que você tem muita propriedade aqui nesses versículos todos que eu estou te mostrando, de passar para frente, para os seus alunos saberem que isso também está na Bíblia. É além de só um texto corrido que a gente vai lendo, ou vai dizendo, ou vai ensinando. Não. Temos propriedade, e isso é salvífico, e isso está na Bíblia, né? Então, continuando, né, a gente tem a presente situação dos ímpios mortos. Perceba que a Bíblia fala muito mais sobre os justos do que os ímpios que morrem, né? E nós vamos entender um pouquinho mais por quê, né? Então, para os ímpios mortos, não houve qualquer alteração no que se diz respeito ao estado deles, né? Eles continuam, depois, eu estou falando de tudo isso aqui agora, é depois da ressurreição de Cristo, tá? Então, para os ímpios que morrem, não teve alteração nenhuma, né? A alteração teve para os justos, né? Que foram retirados dali e levados para o terceiro céu para estar já com Cristo, né? Porém, os ímpios continuam no mesmo lugar, continuam sofrendo bem consciente, tá? Porque a consciência não é algo que se cessa após a morte. Você está lá, está muito consciente do que está acontecendo com você. Você sabe por que você está ali, né? Você sabe o que você fez. Sabe que foi uma pessoa má, né? Então, nada mudou. Você continua ali na região inferior, no Hades, né? No lugar separado para o injusto, sofrendo até depois do milênio, né? Até o julgamento do grande trono branco, onde esses que estão no Hades, então, vão ser jogados no grande lago de fogo, na condenação final, né? Então, nós temos mais ou menos o seguinte, para que você possa entender esse processo, é que Jesus vem, busca a sua igreja, né? A colheita geral, né? Então, você vai para o céu, junto para as pessoas que já estão lá no seio de Abraão, onde você tem as bodas do Cordeiro, enquanto está acontecendo as bodas do Cordeiro no céu, né? Acontece então o início da grande tribulação, né? Que são 7 anos e meio. No final da grande tribulação, então, se iniciará um período milenar, onde Deus reinará junto com os justos aqui na terra, juntamente com as nações também, cooperarem para isso. Depois desse reino milenar, aí vai haver o julgamento do grande trono branco, né? Então, para você ter uma noçãozinha, assim, mais ou menos como que funciona cada coisa, bem rapidão, funciona assim, até chegar no grande trono branco, né? Muito bem, já que a gente sabe que não mudou nada pro injusto, para o ímpio, que ele vai estar lá, que vai ser pecado, vai ser jogado com muita consciência no lago de fogo, no final do grande trono branco, né? Mas tem uma coisa que eu quero muito que vocês leiam na íntegra. É um texto bem grande, mas ele é muito importante, que está em Ezequiel 32, 17 ao 32, né? Que é o chamado o rol das nações ímpias no Hades, porque ele tem muita propriedade porque estamos falando aqui, que é a presente situação dos ímpios mortos, né? Então, um estado comparativo de passagens bíblicas como 1 Pedro 3, 18 ao 20 e Atos 2, 27 ao 31, mostra que a vitória de Cristo foi anunciada até mesmo nas regiões inferiores, né? Então, todo o universo tomou conhecimento da vitória transcendental de Jesus na sua morte e também ressurreição, né? A sorte dos incrédulos
selada durante a sua vida terrena, né? Ele sabe qual é o seu destino eterno e apenas aguarda o julgamento e a justiça de Deus para ser lançado fora, né, lá no grande trono branco, e sua sentença começa a revigorar a partir daí, né? Mas ainda continuando com o estado dos mortos, nós vamos fazer as últimas nossas duas divisões aqui, que é o estado dos justos falecidos e depois o estado dos ímpios falecidos, né? Então nós sabemos, você pode anotar, você pode grifar, porque isso é muito importante, né? Nós sabemos que os justos falecidos, eles estão com Deus. Onde nós encontramos essa passagem? Essa passagem está em Filipenses 1:23, onde Paulo falou de partir e estar com Cristo. Referia-se ao dilema que tinha quando, ao morrer, né, ou continuar vivo. Reconhecia que continuar nessa vida significava muito sofrimento, mas, porém, né, terminar desta vida significava uma partida imediata para a presença de Deus. Então, nós sabemos que os justos que são falecidos estão com Deus, né, estão com Cristo. Os justos estão no paraíso, né? Então, conforme Apocalipse 2:7, aquele que vencer Cristo concederá o privilégio de comer da árvore da vida. Olha só que legal! Da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, né? Ainda que nessa passagem árvore da vida apareça ao lado de rio da água da vida, é o quadro total, né? Ao que o paraíso ou um tipo de jardins de bens-aventuranças, né? Geralmente, olha só, eu quero que você perceba isso, né? Eu percebi isso, acabei até anotando aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, né? Não é usado o termo paraíso, né? Porque em Apocalipse 22, 1 ao 2, é provável que a ideia seja a mesma. Quando você compara esse texto, a ideia é a mesma, como se fosse um paraíso, né? Por isso que é bom a gente fazer essas comparações. A Bíblia é incrível. Então nós sabemos que os justos estão com Deus, sabemos que eles estão no paraíso e sabemos que eles estão vivos e conscientes. Olha só que legal. Os justos desincorporados estão vivos e conscientes. Ainda que no Antigo Testamento ensinasse que há um estudo, né, desincorporado durante um intervalo entre a morte e a ressurreição dos mesmos, né, em parte alguma deixa transparecer a ideia de que esse estado seja de animação, ou suspenso, ou desinconsciência, né? Várias passagens bíblicas nos ajudam a compreender isso, como a de Mateus 22:32, né? Que vai falar assim, ó, registrou que Jesus declarou aos saduceus que Deus é Deus dos vivos, né? Sua declaração foi feita em referência à palavra dirigidas a Moisés na ocasião da sarça ardente, onde o mesmo falou o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, né? Jesus interpretou essa declaração como o significado que Deus estava dizendo: Abraão, Isaac e Jacó já morreram. Porém, há muito tempo já morreram, mas eles continuam vivos até hoje e estão comigo no céu. Então sabemos que os justos estão com Deus, os justos estão no paraíso e os justos estão vivos e bem conscientes, né? Os justos estão em descanso. Essa foi a parte que nós falamos lá no comecinho do vídeo. Mas eu vou dizer aqui para vocês, né? Olha lá em Apocalipse 17:13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A ideia principal é do termo descansar aqui, né?
é de refrigério depois do labor. Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa e você tem aquele santo descanso merecedor, vamos dizer assim, sabe? É merecido o descanso depois de um dia longo de trabalho. O mesmo está explicando aqui. Então, os que morrem no Senhor são descritos em um estado de bem-aventuranças, porque entram numa experiência de regozijo, aliviados das lutas dessa vida. É mais do que isso. As suas obras não param quando eles morrem, mas continuam produzindo efeitos até o dia em que serão aberto o livro. Esse livro, para você ter uma noção, eu quero que você leia em Apocalipse 20, 12. Grife, para você saber que isso está ali. Todos esses detalhes é para te dar uma maior expansão do que é aquilo que há de vir. Todos esses versículos que estamos lendo até agora é para produzir em você esperança, para que a sua vida diária tenha mais zelo pelas coisas de Deus, Que você possa cumprir o propósito que Deus tem para você com muita diligência. Então você verá todas essas coisas, nem todas, Porque nem todas são direcionadas para nós. E por último, assim como está na lição, o estado dos ímpios falecidos. Não tem muita coisa que a gente possa encontrar sobre os ímpios falecidos no Novo Testamento, Que a gente está falando aqui é depois da morte e ressurreição de Cristo, que ele levou o cativo ao cativeiro. Não fala muitas coisas. A gente tem a nossa parábola do rico e do Lázaro, que vai falar que o lugar onde os ímpios estão é um lugar fixo, eles estão vivos e conscientes lá, e eles estão separados de Deus. E segunda Pedro 2:9 também vai falar que os falecidos, os ímpios falecidos, estão reservados para o castigo eterno. Então, não fala muita coisa sobre para onde os ímpios vão. Pense bem. Você tem de estimular nos seus alunos esperança, certo? Então, a Bíblia faz questão de falar para você muito mais para onde você, que é justo, vai. Por quê? Porque isso te traz esperança. Se a Bíblia fosse revelar muito mais para onde os ímpios vão, isso iria desfrutar medo em você, e não esperança, Mas a minha dica final aqui é que em cada tópico, em cada texto, em cada parcela daqui que nós lemos, que você possa sempre trazer os seus alunos para perto, para perto das Escrituras, para perto das palavras, Traga, inclua cada um, tente saber o que cada um pense sobre esse assunto, Por quê? Porque quando você sabe o que cada um pensa, o que cada um está seguindo, você consegue então trabalhar com cada um a esperança, estimular cada um diferentemente na esperança. Por quê? Porque quando eles iniciarem, são pessoas que seus alunos frequentam a escola ainda. Qual é essa diligência que eles têm que ter na sala de aula, Qual é esse temor que eles têm que ter com as coisas de Deus para com seus pais, para o curso que estão fazendo, às vezes praticam muitos esportes, os esportes que estão fazendo, Como que tem que ser a tratativa deles com os outros na sala de aula. Então, onde é que entra tudo isso na segunda-feira dos seus alunos? Não. Então, você, professor, você, professora, mais do que passar, peça para Deus passar isso no seu coração primeiro, porque entender aquilo que nos aguarda é algo tão grandioso que muda não só a nossa consciência, como trata do nosso coração. E aí, através das nossas ações, nós podemos ser exemplos de conduta, daquilo que tanto esperamos acontecer, que são esses eventos finais, do quais nós vamos então estudar. Uma vez mais, muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que você
tenha aprendido, eu espero que isso tenha expandido um pouco a sua mente, eu espero que isso tenha complementado a sua aula que está aqui na lição que você tem aí com você, né? E nunca se esqueça que se você não tem material de multimídia, você não tem slide, você não tem um texto corrido, né? Não se preocupe, todo o material que você precisa está aqui, que é a sua Bíblia Sagrada, a sua espada, e tudo que você realmente precisa está nela. Se você tem alguma dúvida, você pode perguntar para mim, eu vou estar deixando o meu número aqui do lado ou na descrição do vídeo, você pode me procurar, né? Existem muitas outras coisas também para complementar, não é só porque o tempinho é curto, mas não deixe de procurar ajuda na sua Bíblia Sagrada, porque esse é o único material que realmente vale. Buscando incessantemente na presença do Espírito Santo que ele ilumine a sua mente para que você possa ver também grandes coisas das quais a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Deus falando com a gente. Então o Espírito Santo ilumina a nossa mente para que nós possamos ver com mais qualidade, com mais clareza aquilo que Deus quer falar através dos nossos corações e também para outras pessoas. Uma vez mais, muito obrigada. Se você preferir, na descrição tem o meu contato, tem um segmento de perguntas e respostas, né, só sobre esse assunto, que você pode também estar pedindo o envio para você por e-mail esse segmento, se você quiser só para o seu próprio conhecimento, ou se você quiser passar isso na sua própria sala de aula para os seus alunos, até para saber se eles prestaram atenção ou o que eles aprenderam, é também algo muito divertido para se fazer. Então, se você quiser, eu posso estar passando por e-mail. É só você, então, estar me mandando um contato. Uma vez mais, muito obrigada.